of the city, the outcome to be decided by the inhabitants. Poseidon struck the ground with his trident, and up popped a spring. Athena struck the ground with her spear, and up came an olive tree, which not only suggested sustenance for the Greeks, but a possible outlet for a commercial venue. Thus, Athena became the patron goddess of the city. Over the centuries, there were several temples to Athena, most of them destroyed. But we leave it to Pericles to give the world the most remarkable piece of architecture in all of Greek antiquity, the Parthenon. Péricles decidiu reconstruir o Partenon na Acrópole, usando as fundações de um antigo templo de Atena. Foram necessários milhares de trabalhadores e hábeis artesãos para criar esse templo magnífico. Custou mais do que qualquer outra edificação projetada pelos gregos, 30 milhões de dracmas, o equivalente a bilhões de dólares. That's an amazing amount, but keep in mind that was a huge state enterprise. A construção do gigantesco projeto começou em 447 a.C. O Partenon deveria ter 2/3 de um campo de futebol. Suas dimensões externas, 70 metros de comprimento por 31 de largura. O primeiro desafio foi retirar o mármore de uma pedreira na montanha, a 16 quilômetros. Ao todo, seriam necessárias 30.000 toneladas da delicada pedra branca. Na pedreira, os trabalhadores usavam as fendas naturais para retirar da montanha blocos gigantescos de mármore. The first step is to locate these cracks and calculate if this piece of marble is sufficient for my specific purpose. The second step is to put within these cracks both horizontal cracks and vertical cracks, wedges, iron wedges. Why? Because an enormous energy was given by hammering all these wedges simultaneously, so that the brittleness of the material makes further cracking. Com os blocos gigantes prontos, grupos de homens usavam alavancas, cordas e roldanas para manobrar o mármore e prepará-la para o transporte até a Acrópole. Acidentes eram frequentes. There was an enormous risk that this big block would slide further on, killing people underneath. Cortar e transportar o mármore da montanha foi apenas metade da batalha na construção do Partenon. Os engenheiros agora tinham que responder à questão: como levantar aqueles monstros de mármore de 10 toneladas e erigir o maior templo que o mundo já vira? Julho de 447 a.C. A construção de um magnífico templo começou na Acrópole ateniense. O Partenon era o grande projeto de Péricles, um líder dinâmico e ambicioso que levaria Atenas a uma idade de ouro jamais vista na Grécia Antiga. It was a statement. We are the most powerful city. We are the cauldron of democracy and free thinking. We have the best people, we have the best army, the best navy. We are the leaders. O Partenon diferia da maior parte dos templos da época, que consistia de uma construção hexastilo com pórtico de 6 colunas e 13 colunas laterais. O Partenon seria um octoestilo com 8 colunas por 17. That makes the building very different because they all have basically the same proportions. When you make them larger, you simply scale up everything. To make it wider was to give it an extra dimension. As colunas forneciam um apoio principal para a estrutura. Cada coluna consistia de 11 tambores empilhados uns sobre os outros. Como eram esculpidos, se encaixavam perfeitamente quando colocados em coluna. Para isso, o topo de cada tambor era dividido em 4 círculos concêntricos, com cada anel aplainado ou não, dependendo da intensidade necessária de fixação para se encaixar com o tambor seguinte. No centro de cada tambor, os pedreiros abriram um entalhe retangular de 15 centímetros de área e de 7 a 10 centímetros de profundidade.
Depois, os carpinteiros inseriam cavilhas nos entalhes que serviam para alinhar e centralizar com o tambor de cima. O desafio seguinte era levantar os pesadíssimos tambores, sobretudo os das seções mais altas. Uma única coluna do Partenon pesa entre 63 e 119 toneladas. A crane is an extremely simple device. You have just a boom, and then you have a series of pulleys, which, as we know, just give you the possibility of taking up a weight of, say, 10 tons by pulling down only 100 kilos. Os engenheiros prendiam a pedra no guindaste de várias maneiras. O método mais utilizado era amarrar a ponta da corda na parte superior de um gancho de metal em S, firmar as cordas mais curtas na parte inferior do gancho e laçá-las em pequenos botões que eram deixados em bruto no mármore precisamente com esse objetivo. Normalmente eram deixados 4 botões no tambor ou no bloco de pedra, distribuindo uniformemente a força necessária para içar o objeto. As paredes dos espaços interiores deveriam ser colocadas com muita precisão, pois os construtores gregos não usavam argamassa. Para manter unidas as extremidades de cada bloco, os construtores cavavam as laterais com um desenho em T duplo. Depois inseriam bastões de ferro para mantê-los unidos. Com as colunas e os blocos em posição, os botões utilizados para içá-los eram tirados e as marcas aplainadas. There's a saying that there are no straight lines in the Parthenon. Now, what's meant by this is that the architects incorporated a series of sort of optical illusions when they built it. It starts with the stairs, goes up through the columns, all the way up to the top of the building, the pediment, that triangular element at the top. So let's take a look at the stairs. They seem to be straight, but no, closer look, they bow in the center and they go back down at the end. Now, this conceit, if you will, continues right up to the columns. This column is of the Doric order. There's no base. It seems to grow right up out of the stone. Each column has 20 flutes, which makes the column sort of undulate as you look around it. And then the column bows out in the center and bows back up at the top. This is a process called entasis. Such long lines, which are more or less at the level of your horizon, tend to curve. So in order to extinguish this effect, they curve them the other way, so the result, again, is more harmonious and you see it as being straight. Because if it was all straight, perfect, right angles, then you will see it like that. A principal função do Partenon era dar abrigo à monumental estátua de Atena. Parthenon was an extremely expensive building, but the statue inside of it was almost equal in cost to the building itself, if not even more expensive. Athena's statue was about 10, 11 meters high. That means 32, 35 feet or so. And it was of the materials gold and ivory. Centenas de escultores criaram figuras que pareciam vivas, o que demonstra que havia talento não só na construção. O trabalho mais famoso na decoração do templo é o friso que corre nas paredes internas. Foi esculpido em baixo relevo, com as figuras muito próximas do plano de fundo. Retrata a Panateneia, uma celebração à deusa Atena realizada a cada 4 anos. What survives on the site of the Parthenon today are the white marble remains of the building. In antiquity, not only the sculptures, but also many other parts of the building were richly decorated with paint. Porém, nem todos